Continuando nossas reflexões no livro de Neemias, nos chama a atenção, desde o início, que os judeus estivessem servindo ao imperador da Pérsia, que o judeu gozasse de tanta credibilidade e confiabilidade pelo imperador e por aqueles que trabalhavam ali no império. Neemias era esse homem, reconhecido por causa da sua fé, por causa do seu exercício profissional exemplar, por causa da sua integridade, por causa da sua capacidade de organizar, de planejar e de executar aquilo que muitas vezes participava aconselhando o imperador da Pérsia, Ciro, como um consultor praticamente. A Bíblia diz que ele era um copeiro do rei, era um assistente do rei para assuntos especiais. E Neemias gozava dessa credibilidade. Neemias precisa compartilhar esse desejo, esse chamado de Deus com o imperador, e no capítulo 2 ele faz isso. O rei me perguntou: por que o teu rosto está triste, se não estás doente? Isso só pode ser tristeza do coração. Então eu tive medo e disse ao rei, agora Neemias buscando um diálogo, que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais, isto é, Jerusalém, está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás me pedindo? E nessa hora eu orei ao Deus do céu e disse ao rei, já com discernimento e com sabedoria, Neemias faz isso: se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, eu peço que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reconstrua. Aí o rei insistiu, tendo a rainha sentada do seu lado, me perguntando: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? E depois de informá-lo sobre a duração da viagem, ele concordou em me deixar ir. E nós sabemos que a viagem e o trabalho de Neemias em Jerusalém durou 12 anos antes da sua volta, o imperador trazendo notícias e acompanhando tudo aquilo que foi reconstruído. Que me seja dada uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que ele me dê madeira para as vigas das portas e da fortaleza que fica junto ao templo, e para os muros da cidade também, para a casa que irei ocupar. Graças à mão benevolente de Deus que estava sobre mim, o rei atendeu aos meus pedidos. E logo depois do rei ter liberado, ele começa a receber oposição. Neemias está agora preocupado em planejar, Neemias está agora preocupado em organizar de como seria esse seu retorno a Jerusalém e como seria o trabalho de reconstrução. Ele que tinha essa capacidade de trazer as pessoas para perto, de orientar, de executar uma obra, o que sempre fez como assistente do imperador persa. Assim que cheguei em Jerusalém, depois de 3 dias, eu levantei-me de noite e saí com alguns dos meus homens, e eu não disse a ninguém o que meu Deus havia colocado em meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser o que eu montava, e deste modo eu saí da noite pela porta do vale, fui até a fonte do dragão, fui até a porta do esterco, examinei os muros de Jerusalém, que tinham sido derrubados as suas portas, que haviam sido queimadas pelo fogo. Mais adiante, ele foi até a porta da fonte, até o tanque do rei. Ali não havia espaço para onde pudesse passar. E naquela mesma noite ele subiu pelo vale, examinou o muro, voltou novamente, entrou pela porta do vale, e os oficiais não souberam aonde tinha ido e nem o que havia feito. O que chama a atenção é que Neemias foi cuidadoso. Antes de divulgar o que ele ia fazer, ele tomou conta da situação, analisou as circunstâncias para poder planejar e organizar um trabalho de reconstrução. É assim que nós devemos fazer também: pararmos, ouvirmos a voz de Deus, estarmos atentos à palavra, em tudo aquilo que nós precisamos reconstruir na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida, nossa experiência comunitária na igreja, aonde muros caíram e que precisam serem restaurados e precisam ser reconstruídos. Que a gente possa avaliar, que a gente possa planejar, que a gente possa perceber que o Espírito Santo está também na organização e que Deus nos ajude e nos capacite a fazer uma obra de reconstrução, de restauração, aonde isso precisa acontecer. Que seja assim na minha vida, que seja assim na sua vida, para a glória de Deus. Deus abençoe a todos os espectadores da TV
CMC. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.